amados irmãos, abrirem a leitura da palavra comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Nós vamos ler até o 10. Do 1 ao 10 é suficiente. Glória a Deus. Amém? Evangelho segundo escreveu o discípulo João, capítulo 20, do 1 ao 10. Quantos acharam? Amém. Amém? Tem alguém ainda que não encontrou? Estou escutando a folha. Já foi todo mundo? Amém. Vamos fazer a leitura junto então? Na minha versão diz o seguinte: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Entrou, então, também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Eu quero que você repita comigo. Não precisa repetir, mas só presta atenção nesse versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Amém? Meus amados, nós estamos vivendo um momento da nossa geração na qual nós temos confundido um pouco o que é o Evangelho da graça que Jesus Cristo deixou e que o apóstolo Paulo depois fez a sequência dessa palavra, dessa vivência que nós devemos ter. É difícil falar sobre isso porque a graça não é a possibilidade de você poder fazer tudo o que quer e você achar que tudo vai vir ao seu favor de graça. Se nós formos acompanhar um pouquinho no que diz a escatologia da Bíblia, os tempos finais dessa terra serão difíceis. E nós podemos passar por isso ou não. Vai depender de nós mesmos. Mas hoje em dia se prega coisas diferentes do que Jesus pregava. E eu quero convidar você a passear um pouquinho comigo pela Bíblia. Eu vou deixar essa pregação para daqui 25 minutinhos. Prefiro que você preste atenção nessa introdução aqui comigo, que já eu vou pregar sobre ela. O primeiro livro escrito da Bíblia foi Jó. Jó foi revelado a Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco de Gênesis até o primeiro livro da Bíblia pela sua sequência. Mas a primeira revelação que foi dada para Moisés foi o livro de Jó. E por quê? Eu me perguntei, o porquê que será que Deus revelou primeiro a Moisés o livro de Jó? Moisés era alguém que não tinha intimidade com Deus, ao ponto de não saber quem era Deus. Mas Deus se revelou a Moisés através de uma sarça ardente. E o que chamava a atenção de Moisés era o fato de que havia fogo naquela sarça, mas ela não se consumia. A sarça pegando fogo, para Moisés, não era nenhuma novidade, porque depois de um tempo, Moisés, ao fugir do Egito, eu creio que os irmãos saibam, após ter matado um egípcio por ele estar brigando com um hebreu, ele fugiu do Egito e ficou durante muito tempo no deserto, até que conheceu Zilpa, sua esposa. Então, o deserto tem temperaturas variáveis. Durante o mesmo dia, ela chega a mais de 40 graus, e na noite ela pode chegar a menos 10, menos 15. São temperaturas variáveis. Então, durante o dia, você vê uma sarça pegando fogo, era normal. Mas o que chamou a atenção de Moisés era o fato dela não se consumir. E eu quero dizer para você, meu querido, que nessa noite o Senhor nos revela que, através dessa sarça que não se consumia,
O que Deus trazia para Moisés não era o fogo. Porque muitos de nós que estamos na igreja temos fogo, mas a sarça não se consumia por conta de resistência. E muitos de nós hoje não temos resistência, mesmo estando pegando fogo. A gente pega fogo, dá aquela explosão gostosa, fica na presença de Deus durante algum tempo e depois o fogo apaga e a sarça morre. Meu querido, hoje eu quero declarar sobre a sua vida que o fogo vai queimar e a sarça vai ficar resistente. Você vai ter a resistência e o fogo não vai consumir a sarça da sua vida durante longos anos, porque é isso que o Senhor Deus quer sobre a nossa vida. Não adianta ter uma sarça que pega fogo e o fogo apaga. Quantos me entendem? Esse fogo tem que durar e não pode se apagar. E quando Moisés viu que aquela sarça pegava fogo e não se consumia, ele foi até ela pela curiosidade. Por quê? Por que aquela sarça não se consome? E então Deus chamou Moisés pelo nome. Moisés. Por que Deus chamou Moisés pelo nome? Deus chamou Moisés pelo nome porque ele queria dizer: você ainda não me conhece, mas eu sei quem você é e eu sei para onde eu vou te levar a partir de agora. E é a mesma coisa que o Senhor está dizendo para você: não importa o teu passado. Daqui para trás, o inimigo vai usar para te acusar nos seus erros, mas daqui para frente quem manda na sua vida sou eu. Eu vou levar você para o caminho que eu quero, mas a sarça na sua vida não pode se apagar. Ela não pode se consumir. O fogo não pode terminar. E eu entendo que a partir dali, Moisés foi um dos que proferiram a seguinte frase: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar e hoje eu caminho com Ele. Quantos aqui querem caminhar com o Senhor? Quantos aqui ouviram falar do Senhor, mas estão dispostos a caminhar com Ele hoje? Eu tenho uma notícia para você: se você vai caminhar com Ele, o caminho não é seu. O caminho é dele. Você ainda está disposto a caminhar com o Senhor? Amém? Glória a Deus. Então, eu fui buscar um pouco mais do Espírito Santo, por que o primeiro livro revelado foi o de Jó. E eu entendi, após meditar na palavra, que Deus também conhecia a Jó, mesmo que Jó, somente no final do livro, iria dizer: antes eu te ouvia e hoje eu caminho com você, falando para Deus. Mas até então, Jó era alguém fiel, era alguém cuja sarça não se consumia pelo fogo. A sarça de Jó queimava constantemente, porque na palavra fala que ele oferecia holocaustos pelos seus filhos, imaginando que no seu coração os filhos blasfemavam contra o Senhor Deus. Só que Jó, na Bíblia, diz que ele era o homem maior dos maiores no Oriente. Jó tinha uma infinidade de ovelhas, de camelo, tinha 500 juntas de bois, o que na época era um absurdo de valor. Camelo é o meio de transporte mais caro naquela época por conta do deserto, por conta da resistência que o animal oferece. Era como se a gente estivesse falando de uma Ferrari hoje. Jó tinha muitos, milhares. E então, Satanás chegou a Deus e falou assim: Deus viu que Satanás se apareceu e falou: você tem observado lá embaixo o meu servo Jó? Será que Deus pode dizer para o inimigo: você tem observado lá embaixo o meu servo Eric? Você tem observado lá embaixo o meu servo fulano? Se ele for falar isso para o inimigo, será que você vai ter a resistência que Deus quer que você tenha para que a sua sarça não se consuma? É difícil, meus irmãos, eu sei que é difícil. A palavra corta primeiro aqui, ó. Quem é pregador sabe que é difícil trazer uma palavra como essa, porque é pregado para nós primeiro, só que através do Espírito Santo a gente só dá uma filtrada para trazer aqui. Então quebra a gente primeiro. E Deus falou para ele, para o inimigo: meu servo já é fiel, é reto nos meus caminhos. Eu tenho orgulho dele. O inimigo foi e provou a Deus. Falou: é lógico, você dá tudo para ele. Ele tem boa família, ele tem servos, ele tem bom gado. Me deixa tocar para ver se ele não vai blasfemar na sua parte, na sua presença. E Deus falou: então vai, só não toca na vida dele. E a gente conhece, eu não vou entrar no mérito da questão de Jó aqui, mas a gente conhece tudo o quanto Jó passou de sofrimento. Perdeu seus 10 filhos, perdeu todos os seus animais, foi colocado sobre ele uma lepra.
Só que a primeira coisa que ele perdeu, após os filhos, foram os animais. Ele disse: eu vim nu para esse mundo, e dessa forma eu vou morrer. O Senhor me deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos de nós teríamos essa coragem? Quantos de nós, a sarça ainda estaria pegando fogo quando a gente está perdendo? Quantos de nós escolheríamos caminhar com o Senhor quando a gente está perdendo aquilo que Deus mesmo nos deu? Sem entender, porque dentro de Jó ele sabia que ele não tinha nenhum pecado. E ainda Deus colocou pessoas para acusar ele, falando que o problema estava nele. Que ele estava impedindo que Deus o abençoasse novamente, que ele estava pagando pelo erro que ele cometeu, sendo que ele não tinha cometido nada. E eu quero dizer para você, tem uma pessoa aqui nessa noite que está sendo acusada. E o Senhor manda dizer para você: pense os pensamentos que tem a vosso respeito. Glória a Deus. Em breve, eu vou restituir em dobro tudo que o inimigo tem usado para tirar da sua vida, diz o Senhor. Então, depois de um tempo, tudo quanto Jó perdeu, mesmo a sua própria esposa tendo dito: Jó, nós perdemos os nossos servos, nós perdemos os nossos filhos, você está doente à beira da morte, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó, com um conselho maravilhoso desse, preferiu ir na contramão, porque a sarça dele não tinha se consumido, o fogo estava ardendo, e ele falou: mulher, tu fala como uma louca, você aceita o bem de Deus e o mal você não quer aceitar? E Deus se compadeceu de Jó. Deus se compadeceu de Jó. Só que é o seguinte, meus queridos, quando a gente está em um momento ruim na nossa vida, o que a gente tem feito? A gente vira as costas para Deus? Ou a gente põe o nosso joelho no chão e vai pedir para o Senhor uma direção? Porque Jó foi abençoado por Deus novamente, em dobro, tudo quanto ele tinha. Então, se ele era o homem mais poderoso, ele ficou o homem mais poderoso 2 vezes naquela época. Mas, em Jó 42:10 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó tudo em dobro quanto ele tinha antes. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem força para orar mesmo quando você não tem nada? Às vezes alguém vem pedir um conselho para a gente, a pessoa fala: pô, eu preciso te contar alguma coisa, e você fala: vixe, se eu te contar, quem vai orar por mim é você. Não é isso que Deus quer. Paulo diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. Ele não falou para você falar mesmo que você esteja melhor que ele. Não, é em todas as situações. Porque o que arde dentro de você é maior do que aquilo que está ardendo no mundo, meu querido. A sua sarça não pode se consumir. E eu entendi que Deus mostrou isso para Moisés primeiro, porque quando ele chamou Moisés, ele quis dizer: olha, você vai me seguir e eu vou te usar poderosamente para livrar o meu povo do cativeiro, mas o caminho não é fácil. Andar com Cristo, se alguém disse para você que é fácil, não é. Mas uma coisa eu te garanto: você tem a vitória em todas as suas batalhas, porque na sua frente está o Santo dos Santos. Glória a Deus. Basta você crer, basta você ter fé e basta você ter resistência. Então, só então, Deus revelou a Moisés tudo quanto ele tinha feito desde o início. Só que, de certa forma, alguns de nós somente lemos a Bíblia e acabamos não meditando. Quem aqui já ouviu a expressão que Deus havia sacrificado o cordeiro antes de fazer o mundo? Quantos já ouviram essa expressão? A gente consegue explicar o porquê disso? É difícil. Lá em Gênesis, quando a cobra engana Eva e Eva repassa esse engano e essa perdição para Adão, Deus em Gênesis 15 diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher é Jesus, e a semente da serpente, obviamente, é o mal. Então, aquele que veio por intermédio da mulher vai pisar na cabeça da serpente, meu querido. Então, é o que eu estou falando para você. Não adianta, não vai ser fácil, porque ela também vai ferir o calcanhar, mas enquanto ela fere o calcanhar, a gente marcha na cabeça do inimigo, a gente dá o brado de vitória, porque por fim, o meu Redentor se
se revelará a nós e vai reinar por toda a terra, por sobre toda a terra, durante toda a eternidade. E eu estou disposto a reinar com o Senhor Jesus Cristo na eternidade. Quantos de nós aqui estamos dispostos a reinar na eternidade com o Senhor Jesus Cristo? O caminho não é fácil. Glória a Deus. O caminho não é fácil, o caminho é dele. A gente tem que seguir, tem fé. Então, depois eu vou voltar nessa parte de Gênesis aqui, tá? Também queria falar um pouquinho sobre Abraão, porque a gente tem aqui uma situação, meu querido, que me toca muito quando a gente escuta falar. Abraão é o pai da fé, ponto, legal. Mas mesmo sendo o pai da fé, teve um momento que ele não entendeu qual é o caminho de Deus. Isso sofre, isso tem uma consequência que perdura até os dias de hoje. Em Gênesis 15, Deus promete um filho para Abraão. Toda aquela promessa que nós sabemos, que da tua semente, que darei grandes nações, e não poderão contar o pó da terra, até contar-lhes toda a sua descendência. Legal, essa é a promessa que Deus fez para Abraão. Só que muitos de nós, assim como Abraão fez no começo, não estamos dispostos a esperar o tempo de Deus, para que a promessa se cumpra em nossa vida. O tempo de Deus, meu querido, às vezes a gente fala assim, Deus tarda, mas não falha. Diante de qual ótica a gente fala isso? Que Deus tarda, mas não falha. Quem é que estipula o tempo certo da bênção ou do livramento na minha e na sua vida? Somos nós mesmos? Quem estipula o tempo certo em nossas vidas, a partir do momento que você caminha com Deus, é Ele. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Ele sabe o momento certo. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu estou esperando uma bênção, eu sei que vai vir, mas bem que podia vir agora, né? Ela não vai vir agora, ela vai vir na hora certa, porque Deus sabe qual é a sua necessidade. A obra de Deus, ela começa difícil, ela torna-se impossível e então ela é feita. Por que ela começa difícil? Porque enquanto está difícil a gente tem que lutar até o final. A gente tem que dar o nosso máximo. A hora que ficar impossível, aí a gente fala, Senhor, agora está impossível. Só que Lucas 1,37 fala que para Deus nada é impossível. Quando é impossível para o homem, para Deus não é impossível. E aí ele entra, porque ele fala, bom, dentro das limitações humanas dele, realmente ele não pode fazer nada. No impossível eu vou agir e você vai ver acontecer na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Gênesis 15, Deus promete um filho para Abraão. Só que em Gênesis 16, ou seja, tão perto, Abraão recebe Agar como mulher para gerar. Ela vai gerar um filho, Agar vai gerar um filho para Abraão, que se chama Ismael. Só que esse filho é um filho que não é o filho do Espírito, não é o filho que Deus tinha prometido para Abraão. Quando Ismael foi gerado, Abraão tinha 86 anos. A promessa foi se cumprir na vida de Abraão quando ele tinha 99. 100. Então, Abraão tentou antecipar o tempo de Deus. Era muito comum, meus queridos, na Mesopotâmia, quando uma mulher era estéril, que ela desse as suas concubinas para o seu marido para que ela gerasse, e esse filho seria considerado um filho legítimo do seu marido. Mas isso é a lei carnal, a lei do Espírito é outra coisa, porque o milagre vai acontecer. Independente do que colocarem e declararem sobre a sua vida, o prato de vitória do Senhor vai ser definitivo, independentemente do que você imagine ou do que os outros pensem ao seu respeito. Glória a Deus. Glória a Deus. E por conta disso, em Gálatas 4:29, Paulo fala, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é até os dias de hoje. Um foi gerado da carne, o outro foi gerado pelo Espírito. O que eu quero dizer para você, meu querido, que assim como Jó perdeu tudo quanto Deus tinha dado e Deus restituiu, a promessa que Deus fez na sua vida, ela vai se cumprir. Você não vai perder a promessa que Deus fez, porque Ele não é filho do homem para que minta, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tem uma promessa sobre a sua vida? Quem tem uma promessa sobre a sua vida? Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, saiba esperar o tempo certo. E aqueles que não têm uma promessa de Deus sobre a sua vida, eu profetizo que em nome de Jesus, tudo quanto o inimigo levou da sua vida, Deus vai restituir em dobro.
É difícil falar sobre isso. É muito difícil falar sobre isso. Mas, chegou um certo momento, em Gênesis 22, que Deus pede para que Abraão leve Isaac até o Monte Moriá para que ele seja sacrificado. E é aí que Abraão se torna o pai da fé. Abraão se torna o pai da fé porque ele não questionou aquilo que Deus estava querendo. Agora eu te faço uma pergunta: por que Deus pediu para que ele levasse Isaac e não levasse Ismael? Sendo que Ismael não era o filho que Deus havia prometido. Porque Deus quer, irmão, que você se desprenda de tudo aquilo que você coloca entre você e Deus. Isaac era o filho da promessa. Isaac era um mimado. Isaac era aquele que estava crescendo. Isaac era aquele que estava enchendo os olhos do pai. E pode ser que de certa forma Isaac tenha atrapalhado o relacionamento de Deus com Abraão. E Deus pede Isaac em sacrifício para que ele possa perceber o que é mais valioso na vida de Abraão: se é o Deus ou se é Isaac. E se Deus te pedisse que tudo que você tem hoje, o que você faria? Você entregaria no altar do Senhor? É difícil, é muito difícil, porque a maioria dessas coisas quem deu foi Deus. E se Ele pedir para a gente fala: não, isso aqui é coisa da minha cabeça, não é o Espírito Santo que está falando comigo, não é bobeira. Não, Deus quer dizer para você: o que eu te entreguei não pode ser mais valioso do que eu sou para você, do que o que eu represento para você. Jó perdeu tudo quanto Deus tinha dado para ele, só que ele falou: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo quanto Jó tinha perdido, já tinha perdido o valor para ele, Deus foi e restituiu em dobro. E Deus queria ver a fidelidade de Abraão. Abraão, segundo a palavra no capítulo 22 de Gênesis, ele chega a amarrar e colocar Isaac sobre o altar de sacrifício e levanta o cutelo para matar. Ele estava disposto a entregar tudo o que ele tinha recebido de Deus para Deus mesmo. Você tem estado disposto a entregar para Deus o que Ele te deu? Porque muitos de nós, eu não digo isso aqui na Pagel, glória a Deus, a gente é diferente, mas muitos de nós pedimos para Deus um carro e a gente vem para a igreja: Senhor, eu quero um carro, glória a Deus, vem na quarta, vem no domingo, abre a igreja no sábado para limpar, aí Deus dá um carro, aí ele pega, usa o carro para viajar, não vem mais. Senhor, eu quero uma casa, eu preciso de uma casa, vem, faz campanha, glória a Deus, pegou fogo, a sarça está ardendo, aí Deus dá a casa, a sarça murcha e ele fica em casa assistindo o culto online. Meu querido, tudo que Deus deu para você não pode ter um valor maior do que aquilo que Deus é na sua vida. É difícil, eu sei que é difícil, mas Jesus Cristo fala: não junteis tesouro nessa terra. Quanto mais você junta, mais você quer juntar. E quanto mais você quer juntar, mais aquilo se valoriza para você e você esquece do verdadeiro princípio, que é o amor a Deus. É difícil. Eu falo por mim. Muitas vezes é muito difícil. Mas tenho estado buscando ao Senhor de todas as maneiras quando posso. De tudo aquilo que eu posso entregar o meu coração ao Senhor, eu entrego a minha vida. E espero que isso tenha se estendido a você também, meu querido. Então, quando Abraão faz esse sacrifício, Deus não deixa e providencia para si próprio o cordeiro. Deus não vai tirar aquilo que Ele tirou de você se Ele não tiver a intenção de te abençoar de uma maneira melhor, meu querido. Muitos de nós nos prendemos naquilo que Deus tem de bom para nós, ou naquilo que nós temos vivido de bom nessa terra, e não deixamos Deus agir para nos dar o melhor. Você já parou para pensar em quantas oportunidades você já perdeu de estar melhor do que você está hoje, mesmo hoje estando bom para você? Simplesmente porque a gente não quis abrir mão daquilo que é bom. Simplesmente porque a gente se acomodou e falou: não, eu não vou enviar meu currículo para nenhuma mais empresa não, porque eu estou ganhando um salário bom aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Deus tem coisa grande para você, meu querido. Deus entregou tudo o que Ele tinha, o primeiro sacrifício foi dele. Ele entregou seu próprio filho, que era tudo o que Ele tinha. Se hoje a gente está aqui é porque alguém morreu no meu e no seu lugar. E a gente já leu que Ele ressuscitou. E o sepulcro está vazio. Glória a Deus. O sepulcro está vazio. Você não tem coragem de entregar para Deus aquilo que Ele pede? Deus não precisa do que você tem. Ele quer o que você é. Glória a Deus. Por isso que Ele fala: me segue.
Aleluia. Me segue, o caminho é dele, me segue. E a sarça não pode se consumir na sua vida, isso depende de você. Porque o fogo é o mesmo. O fogo do Espírito que queima nesse altar é o mesmo que queima na sua vida. A sua sarça não pode ser temporária, meu Glória querido. a Deus. A gente não sabe qual é o dia, mas o dia está chegando. Se a gente ler a Bíblia, se a gente começar a ver lá para o finalzinho, todos os sinais já estão se cumprindo. E se aquela trombeta tocasse agora? A gente seria como as 5 virgens prudentes ou como as 5 virgens imprudentes? Elas estavam no mesmo lugar. Elas estavam esperando o mesmo noivo. Só que de umas o azeite acabou e o fogo se apagou. E de outras elas tinham o fogo certinho para a quantidade exata de azeite. Não sejamos imprudentes, meu querido. O final dos tempos está aí. O final dos tempos está próximo. A gente não sabe qual é o momento. Pode ser a qualquer momento mesmo. A qualquer momento mesmo. Muitos estudiosos da palavra acreditam que inclusive o anticristo já está por aí. E a hora que ele se revelar, a gente espera que todos nós já não estejamos mais aqui para ver o que está acontecendo, porque serão dias difíceis. Mas eu prefiro passar dias difíceis com o Senhor Jesus Cristo do que sem Ele. Glória a Deus. Eu prefiro passar dias difíceis com o Espírito Santo me guiando do que com o Espírito Santo querendo fazer com que eu seja mais um dos salvos na tribulação. Esteja preparado, a qualquer momento o Senhor Jesus vai voltar, meu querido. Glória a Deus. A qualquer momento o Senhor Jesus vai voltar. E o primeiro sacrifício, e às vezes a gente nega um sacrifício para Deus, mas o primeiro sacrifício quem fez foi Ele. Qual foi o primeiro sacrifício? Quando Adão e Eva pecaram, eles estavam andando pelo jardim até que escutaram o Senhor Deus caminhando com eles no jardim. E então eles se envergonharam porque notaram que estavam nus. Tentaram cobrir com folhas e se esconderam. E Deus chama Adão pelo nome. Adão, cadê você? E mais uma vez, Deus mostrando para Adão que Ele é um Deus de intimidade e de relacionamento. Deus sabia onde Adão estava no jardim? Deus sabia o que tinha acontecido? Sabia. Mas Ele quer ouvir de nós as nossas dificuldades, meu querido. Se você está passando por um momento difícil, conta para aquele que é o único que pode solucionar o seu problema, que é o Espírito Santo de Deus. O único que pode solucionar o teu problema não é a pessoa do seu trabalho que está tentando dividir a cadeira com você. É aquele que está lá em cima, que já está no trono, que só Ele pode sentar. Ele é o Todo-Poderoso e Soberano. E aqui eu acho legal. Porque quando Deus faz um sacrifício de um animal para que Ele possa cobrir Adão e Eva, na palavra fala que Ele o revestiu com a pele do animal. Pensem comigo uma coisa. Todo animal, ele tem pele, ele tem carne e ele tem sangue. Só que em Gênesis fala somente da pele do animal, que foi usado para cobrir, para revestir aquelas duas pessoas que estavam ali em pecado. E o pecado perdurou, só que esse animal está incompleto. Esse cordeiro está incompleto. Não se fala mais na Bíblia sobre o sangue e sobre a carne desse animal. Não se falava até que o pão vivo desceu e completou o sacrifício. Porque a gente come do pão e bebe do sangue do cordeiro que foi sacrificado e entregue no meio do seu lugar. Então o sacrifício de Deus no meio do seu lugar foi completo, meu querido. A pele era aquilo que revestia a gente da nossa vergonha. Só que o sangue de Jesus é aquilo que nos purifica dos pecados que a gente tem. E o pão eterno da vida que nos traz a salvação é o pão da carne do Senhor Jesus Cristo. Então o sacrifício foi completo. Aleluia. Se entregue por completo para o Senhor. Glória a Deus. Se entregue para aquele que se entregou primeiro. É difícil? Sim, não é fácil. Adão e Eva de cara, pecaram. Passaram algum tempo ali, ok, mas depois pecaram. E daí se instaurou tudo que a gente conhece até hoje. E todos quanto na Bíblia estão ditos aqui. Não há um que não passou por dificuldade, mas também não há um que saiu derrotado, meu amado. Não tem nenhum, eu até agora não vi nenhum aqui
que diz que por crer no Senhor ele saiu derrotado? A vitória é certa. Existe batalha, mas a vitória é certa. O Senhor nos chama hoje para batalhar contra esse mundo, em espírito, em verdade. E entrando um pouquinho aqui agora na palavra, eu espero que o Senhor tenha tocado no seu coração com essa introdução. Não deixa a sarça apagar, se consumir. Deixa a chama arder no teu coração. É difícil, eu falo por mim, mas não deixa com que a chama se apague. Deus nos convida direto, quase todos os dias, a voltar ao primeiro amor. Por que o primeiro amor? Porque o primeiro amor é um amor inocente, é um amor onde a gente está simplesmente apaixonado. A gente não reconhece os erros que a outra pessoa tem. Imagina você perder o primeiro amor por alguém que não tem erro, alguém que você sabe que é perfeito e que te ama além de tudo, e você não o amar, sendo que você tem os defeitos e ele te ama incondicionalmente ao ponto de entregar o filho dele no nosso lugar. Os dias estão terminando, meus queridos. Eu costumo pregar aqui sobre palavras de bênção, palavras de vitória, mas quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei estremecido, porque é difícil falar sobre isso. É difícil vir aqui e pregar que Ele está voltando e que a gente precisa nos reconciliar e dar o nosso melhor. Mas a palavra é dele e a minha boca também. Parabéns. E então, quando Pedro chegou, quando Pedro chegou ao sepulcro, ele viu dois tipos de lenço. O primeiro lenço, ele viu que tinha um lenço que estava jogado no chão. E depois ele viu que à parte havia um lenço enrolado e colocado talvez ali sobre a cabeceira do túmulo, vamos dizer assim. Para quem não consegue imaginar como era o túmulo na época do Senhor Jesus, eu vou tentar desenhar. Vamos imaginar que isso aqui seja uma pedra bem grande, onde nós estamos aqui. Havia uma canaleta no chão para que a pedra pudesse ser rolada, porque o túmulo ele era fechado com uma pedra, então as pessoas não eram enterradas igual a gente tem hoje em dia, eram costumes diferentes. Abria-se um túmulo dentro da pedra e ficava como se fosse uma cama. E o cadáver, o morto era deitado aqui, rolava-se a pedra. Naquela época eles tinham o costume de embalsamar o corpo, ou seja, eles passavam mirra, passavam perfumes, limpavam toda a sujeira do corpo, para que o corpo pudesse não feder tanto. E passavam um lenço em volta do corpo, e era aquele sistema de mumificação que a gente conhece, assim como foi com Lázaro. Lázaro foi coberto de lenço até a cabeça, o mesmo lenço até a cabeça, tá? E ao ponto de não deixar com que aquilo ficasse cheirando mal, certo? Então, no processo de Jesus Cristo foi feito da seguinte maneira, foi feito semelhante. A única diferença é que Jesus tinha um lenço que cobria a cabeça dele, separado do lenço que cobria o corpo. E quando Deus me deu essa palavra, Ele me deu essa palavra exatamente nesse versículo. E eu confesso para os irmãos que eu não tinha me atentado que em João tinha um versículo que falava sobre o lenço que estava sobre a cabeça e tinha sido enrolado. Mas o Espírito Santo me atentou sobre isso e eu fui pesquisar e encontrei muita gente falando coisa que não condiz com a realidade, meus queridos. Eu peço para que vocês se atentem com as fontes na qual vocês têm buscado as informações acerca do Senhor Jesus Cristo, porque é muito bonito a gente ouvir que antigamente havia um costume que o servo ele preparava a mesa para o senhor dele tinha lá um guardanapo na qual ele utilizava aquele guardanapo como um sinal, para quando ele terminasse, ele enrolava o guardanapo e jogava lá, mas quando ele não tinha terminado a sua refeição, ele deixava o guardanapo bonitinho, dobrado lá, falando que ele ia voltar. Quantos já ouviram essa história? Já ouviram essa história? Meus irmãos, essa história não condiz com a realidade. É muito bonito, é bem legal, quer dizer uma coisa muito bacana, mas ela não condiz com a realidade. Essa tradição judaica nunca existiu. Isso foi algo que foi propagado a partir do ano de 2004 e eu não fiquei contente com relação a isso, pesquisei muito e realmente um rabino judeu que é especialista na época e nos costumes dos anos anteriores de Jesus disse que isso nunca existiu. Então tomem cuidado.
Porque o inimigo tenta enganar a igreja, embora seja uma mensagem muito bonita e também não vai fazer nenhuma diferença, tá? O que pode ser esse lenço é algo em português que a gente conhece como sudário, que em hebraico é talit, que é aquele pano que as pessoas colocavam sobre a cabeça quando eles iam fazer oração. E pode ser que esse pano seja o talit de Jesus, mas também não tem como comprovar. E eu vou pregar aquilo que está na Bíblia, porque essa aqui é a palavra da verdade. O que foge daqui não condiz com a realidade. Tá? Então assim, mas o fato é, por que aquele tecido, aquele pedaço de pano estava enrolado diferente? Se a gente voltar em João 13, quando Jesus estava fazendo a Santa Ceia, a palavra fala que ele se despiu de suas vestes e cingiu-se com uma toalha em seu corpo e começou a lavar os pés dos seus discípulos com aquela toalha. Amém? Em João 13:7, um pouquinho antes, João 13:5 diz que Pedro não queria deixar com que Jesus fizesse aquele ato com Pedro. Senhor, quem sou eu para que o Senhor lave os meus pés? Quem sou eu para que o Senhor sirva de servo para o servo? E Jesus disse, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. E aí ele disse em João 13:7, respondeu-lhe Jesus e disse, eu faço agora, porém tu não sabes, que só saberás depois. E Deus fala conosco de uma maneira diferente, meu querido. Eram 12 discípulos, um traiu Jesus, e ele deixou uma mensagem específica para Pedro. Você vai saber depois. Alguém aqui já ficou sem resposta de Deus? Se você está sem resposta de Deus, eu profetizo que a resposta do Senhor vai chegar na sua vida tão somente em breve. Confia. Você não sabe o que Ele está fazendo agora, mas a hora certa vai chegar. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, e nunca vi um justo sem resposta. Está na Bíblia. E se você é justo, Deus vai te responder, meu querido. Aguenta firme aí. O tempo é dele. Não tenta antecipar aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Então, na palavra fala que quando eles viram o sepulcro aberto, Maria Madalena viu o sepulcro aberto, correu, contou para os discípulos e saíram correndo 2 deles. Um era Pedro e outro era João. João correu mais, chegou primeiro, viu aqueles lenços no chão, só que não entrou. E eu quero dizer para você, meu querido, tem gente tentando chegar na sua frente, mas aquilo que Deus reservou para você, ninguém vai tomar. Aquilo que Deus quer preparar para você, podem chegar correndo na sua frente, mas o tempo de Deus na sua vida é perfeito e ninguém vai tomar aquilo que Ele preparou para você. Chegou lá, viu o lenço primeiro no chão, não entrou. Quem entrou depois foi Pedro. E Pedro entrou e viu o lenço jogado no chão e o lenço dobrado sobre a cabeceira do túmulo de Jesus. E ele entendeu o que Jesus queria dizer para ele com aquele, tu não sabes agora, mas depois entenderá. Porque quando Jesus reaparece aos discípulos, o pastor Marcos pregou sobre isso há pouco tempo, em João 21, Jesus Cristo olha para Pedro e fala, Pedro, você me ama? E Pedro tinha acabado de negar a Jesus Cristo durante 3 vezes antes que o galo cantasse. Você me ama? Você tem certeza que você me ama? Você me ama mesmo? Então apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. O que ele queria dizer para Pedro era que aquilo que Jesus tinha feito pelos discípulos, Pedro também teria que fazer pela igreja a partir daquele momento, porque o ministério estava dali para frente nas mãos dos discípulos, e todos nós sabemos o quanto Pedro foi usado na presença do Senhor. E o que eu quero dizer para você, meu querido, aqui, assim como Jesus disse que tudo quanto Ele fez nós faremos maior, isso se estende à sua vida, e o Senhor te chama hoje para não deixar com que a sarça se consuma, que a chama se apague, porque tudo quanto Ele fez na sua vida, Ele vai usar a sua vida para fazer obras maiores ainda na vida de outras pessoas, e o seu galardão vai ser grande no céu. Não adianta chegarem primeiro que nós, no túmulo, ou no lugar da resposta, se a resposta é para a gente. E é difícil, meus queridos, porque muitas das vezes, a gente pensa que Deus nos abandonou. Assim como Jó também pôde pensar que Deus o abandonou. Mas o sacrifício do Cordeiro foi feito em seu lugar,
E muitas das vezes a gente se esquece que o Espírito Santo de Deus se move em nosso meio. E Ele está acompanhando tudo quanto nós fazemos. Se você dá um passo para a direita, o Espírito Santo sabe. Se você dá um passo para a esquerda, o Espírito Santo sabe. Como a gente se sente sozinho dessa forma? A culpa é de quem? A culpa é do Espírito Santo de Deus ou a culpa é nossa? E eu falo isso com dor no coração, porque a palavra cortou primeiro aqui. Uma palavra dura, mas que a gente precisa se atentar, porque o túmulo está vazio. O maior objetivo dessa palavra não era o lenço, era o túmulo vazio, só que eles se atentaram ao lenço. Quantas vezes a gente tem se atentado a coisas pequenas? Quantas vezes a gente tem deixado de ver que o túmulo estava vazio e olhou o lenço? O lenço que está dobrado foi uma mensagem para Pedro. O lenço que estava no chão foi uma mensagem para todo mundo. Eu ressuscitei, diz o Senhor Jesus, e vou voltar para te buscar. Você está preparado? Você está preparado? Você tem andado segundo os caminhos que Deus tem te colocado? Porque Ele tem te chamado pelo nome. Ele tem te chamado pelo nome. Ele conhece a sua história. Só que mais do que conhecer a sua história que você já viveu, Ele sabe aquilo que você ainda vai viver. Quando o inimigo usa o passado para te acusar, Deus fala, mas eu sei o que eu tenho preparado para ele, eu tenho preparado para ela, e se ele seguir o meu caminho, se ela seguir o meu caminho, por mais que seja difícil, a porta é estreita, o caminho é estreito, mas a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quantos estão preparados para a vitória, meus queridos? Quantos estão confiantes que você vai entrar numa batalha, mas você não vai perder essa batalha em nome de Jesus? Não espere a segunda chance, sendo que Deus está te dando a primeira agora. A segunda chance vai ser difícil, meus amados. Haverão 3 anos e meio de muita bonança sobre a terra, mas os 3 anos e meio finais serão muito difíceis. Pessoas procurarão a morte, vão querer fugir, querer se matar e não vão conseguir achar. Você está passível de morrer de fome? Você está passível de morrer decapitado? É isso que você quer? Aproveite a sua liberdade e dê liberdade ao Espírito Santo para agir na sua vida nessa noite. Dê liberdade ao Espírito Santo para que Ele trilhe o seu caminho e você apenas siga. Se Ele é o mestre, nós somos os discípulos, então nós temos que seguir a pegada dele. E Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele já está falando aonde vai chegar esse caminho. O caminho vai nos levar ao Pai, meus amados. É difícil, porque durante o caminho vai ter percalços. Mas Ele fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu venci tudo que tem no mundo. Nem o poder da morte foi capaz de deter o Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar para nos buscar, meus amados. Vocês estão preparados? Nós estamos preparados? Amém? Amém. Eu confesso para vocês que eu queria trazer uma palavra um pouco mais leve. É difícil falar algo tão duro, dar uma chamada tão difícil. Mas eu não posso negar o chamado que Deus me deu. Ele quer preparar a igreja porque os dias estão acabando. Ele vai voltar. E no final dos 3 anos e meio fala que a aflição será tão grande que o povo de Israel fugirá para uma colina, fugirá para um monte, e eles serão atacados pelo exército do anticristo. E todo o exército aliado ao anticristo vão para atacar o povo de Israel, e eles vão olhar para cima, vão reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Aqueles que entregaram a Jesus para ser crucificado vão reconhecer como Salvador. Toda língua se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Eles olharão para cima. Baruch haba Hashem Adonai Yeshua Messias. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Jesus o Messias. E você tem a oportunidade de conhecer esse Senhor Jesus Cristo e andar com Ele. Não espere pela segunda chance, pois serão dias difíceis, assim diz o Senhor. Amém? Amém. Então convido a igreja a se colocar de pé. Gostaria de fazer uma pergunta para alguém aqui nessa noite que está sentindo que a
a sarça está se consumindo e a chama está se apagando, e gostaria que o renovo do Espírito Santo viesse sobre você nessa noite, se tem alguém, pode vir aqui na frente, a gente vai fazer uma oração juntos. Tem alguém nessa noite? O Espírito Santo está chamando você para que você possa ganhar resistência com a sua sarça, para que a sua chama não se apague e para que você possa, em nome de Jesus Cristo, servir de sal na terra e luz nesse mundo. Existe alguém aqui nessa noite? Não? Última chamada. Existe alguém aqui nessa noite que queira, em nome de Jesus, renovar os seus votos com o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus diz que existem pessoas aqui nessa noite. O seu coração está acelerado agora. Se você quiser vir aqui, pode vir. A gente vai fazer uma oração. Amém? Então vamos fazer uma oração. Convido você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, meu Senhor, porque sabemos que não é fácil o caminho que o Senhor tem nos colocado. Mas sabemos, ó Pai, que no final de tudo o Senhor se levantará sobre essa terra, o Senhor reinará sobre essa terra, nós reinaremos juntos durante toda a eternidade, Senhor. Sabemos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o inimigo se levanta, mas ele já se levanta como derrotado para nos acusar, ó Pai. Sabemos, Senhor, que o inimigo se levanta, mas a vitória do seu povo já é mais do que certa, meu Deus. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, não deixe, Senhor, que a nossa sarça se consuma, Pai. Não deixe que o nosso fogo se apague, meu Deus. Não deixe, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós saiamos, meu Deus, do Teu caminho, pois tudo aquilo quanto o inimigo nos deu, ele nos tira, mas aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai, o Senhor prospera em nossas vidas. E mesmo que o Senhor nos tenha nos dado, precisa ser tirado de nós, para a gente nos valorizarmos primeiro, Senhor, para valorizar, ó Pai, a Tua presença em nossa vida primeiro, Senhor. Nós não entendemos, ó Pai, os caminhos que o Senhor traça para nós. Nós não entendemos, meu Deus, aquilo que o Senhor prepara, ó Pai, porque a nossa mente é limitada. Mas nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, tão somente em Ti. Nos ensina, Senhor, a entender, ó Pai, que melhor é o Teu tempo e o Teu plano em nossas vidas, Senhor. Que melhor, ó Pai, é aquilo que o Senhor tem preparado àqueles que creem, ó Pai. Pois a Tua palavra fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas que creram. E o que nós vemos hoje, Senhor, é o mundo sendo consumido pela maldade que o inimigo colocou nele. Mas nós também temos a certeza de que no final de tudo nós reinaremos junto com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ó Pai, aquele que deixou o túmulo vazio, Senhor, aquele que dobrou o lenço, Pai, aquele que apareceu para os seus discípulos, Senhor, é Ele mesmo que vai voltar e vai nos buscar e vai nos levar, ó Pai, para nós servirmos a boda do Cordeiro junto contigo, Pai, durante 7 anos. E serão 7 anos de alegria, e serão 7 anos, ó Pai, de muita fartura, até que daremos início à eternidade junto com o Senhor para todo sempre. Nos livra, Senhor, dos maus dias desse mundo, nos livra, ó Pai, dos dias que estão por vir, onde o Senhor, ó Pai, não estará aqui nessa terra, somente o Teu Espírito Santo e as Tuas testemunhas estarão aqui, Senhor. Nos livra, ó Pai, e nos faça entender que tudo quanto o Senhor tem colocado em nosso caminho, ó Pai, é certo, mesmo que seja difícil, mas é certo, ó Pai, e nos livra do caminho do inimigo que Ele tem preparado para nos tirar, ó Pai. Eu te peço, Senhor, te agradeço, que essa palavra, Senhor, seja como uma semente lançada em terra fértil, ó Pai, que germine no coração dos nossos irmãos aqui nessa noite, e que possa produzir bons frutos, ó Pai, reacender a chama, Senhor, do Espírito Santo, a chama, ó Pai, e que nossa vida seja uma sarça que não se consuma, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, e essa é a Tua palavra que nunca volta vazia. Amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?